Bom dia, alunos e alunas. Nós vamos prosseguir as nossas aulas à distância, perdão. Hoje tratando sobre o mesmo tema do qual nós iniciamos nas aulas anteriores. Hoje, referente à expropriação, que nada mais é do que a transferência de parte ou do total de bens, dependendo daqueles passíveis de penhora, do devedor sem a sua auniência. É uma transferência forçada, mas na verdade é uma das formas de satisfação do direito ao crédito do credor. Como eu disse sempre, se busca na execução determinada quantia, determinado valor, que é um bem da vida. Um bem da vida decorrente, evidentemente, de um ato jurídico. E essa é a razão do ato jurídico ser perfeito. Eu sempre oriento, às vezes, o leigo, quando se dirige no escritório para alguma informação. Quando ele precisa de um contrato, primeira coisa, para gastar pouco, procura um despachante. O despachante é um prático, ele tem prática de realizar determinados contratos, mas não tem um conhecimento profundo do direito para constituir um negócio jurídico perfeito. Isso redunda em quê? Redunda em má interpretação dos termos do contrato, e isto gera uma ação e às vezes causa enorme prejuízo a uma das partes por falta de habilidade de quem redigiu este contrato. E essa expropriação, que é a satisfação do crédito, do direito do credor, pode ocorrer de três formas. A primeira, a entrega do bem ao credor, feita total ou parcialmente pelo devedor. Seria uma espécie daquilo que vocês aprenderam em direito civil, uma dação em pagamento. Porém, essa dação em pagamento é compulsória, porque ele só o faz em razão da existência de uma ação de execução e de que esses bens já foram constritos pelo juiz ou serão constrito, penhorado, para a garantia do débito. Ele pode proceder a essa espécie de ação em pagamento entregando total ou parcialmente os bens. A outra forma é a alienação dos bens, seja ela particular ou seja ela pública, através de leilão denominado de asta pública, para converter aqueles bens em valores ou numerários e, via de consequência, pagar o credor. E essa apropriação também pode ser de frutos. A terceira é a adjudicação deste bem. Trata-se de uma forma indireta que a legislação permite de satisfação do crédito. Ele é transferindo a si ou a terceiro legitimado, que veremos a seguir. É a forma de retirada dos bens através de adjudicação, e eu falei aqui particular ou através de asta pública, porque há duas maneiras. Nada impede de que o credor, verificando as dificuldades do leiloeiro de encontrar comprador, de requerer ao juiz que seja nomeado uma pessoa jurídica, um particular, que conheça de transações para vender mais facilmente. Os legitimados para essa adjudicação terão que depositar os valores da avaliação em juízo, né? É diferente da arrematação, essa venda particular, porque é colocado em leilão para ser arrematada a qualquer pessoa. Esse é efetuada a venda, né? Diferente da asta pública. O artigo 889 do Código de Processo Civil traz as partes que são legítimas para adjudicar. Evidentemente que o exequente
e outros interessados, aquele que é coproprietário, aquele que é titular do usufruto, aquele que é credor pignoratício, o promitente comprador também, desde que esse contrato seja bem elaborado, conforme eu já frisei. Por outro lado, pode adjudicar o bem, vejam bem a relação, pode também ser adjudicado pelo cônjuge, e após 88 também, o companheiro passou a ter a mesma posição do cônjuge, o companheiro, né? Do companheiro, do ascendente, do descendente, do executado. Nesse caso, tendo mais do que um interessado, será feita uma licitação, isto é, uma forma de verificar quem paga mais. E quando ocorrer empate nestas circunstâncias, ela deve recair como parte preferencial ao cônjuge, a esposa, o companheiro, ou até mesmo ascendente e descendente do executado, que seria mais próximo do devedor do que terceiro. A adjudicação também é possível ser feita pelo credor, e é óbvio, o credor pode adjudicar o bem, ou seja, primeiro ele terá que respeitar o valor daquele bem, feito através de uma avaliação por alguém nomeado pelo magistrado, quando não feita pelo próprio oficial de justiça. Se o credor quer adjudicar o bem e este bem for de valor idêntico ao seu crédito, ele não precisa depositar nenhum valor, ele só vai requerer a avaliação. E se esse bem que foi adjudicado pelo credor, o valor for inferior ao seu crédito, a ação vai prosseguir pelo restante, onde ele pode até penhorar outros bens, ou seja, pelo saldo remanescente, né? E a alienação por iniciativa particular, que é aquela requerida em juízo pelo credor através de um corretor, através de um conhecedor, através de uma empresa imobiliária que tem conhecimento do ramo, né? Desde que, para essa hipótese, ele seja credenciado pelo juiz da execução. Temos outra forma também, a licitação, que é uma forma de legalizar uma transação sem prejuízo a alguém. É uma das maneiras de poder vender ou alienar o bem a quem o quê? A quem oferecer uma proposta melhor, qualquer valor que seja mais favorável ao devedor. Mas para isso exclui aqueles que têm alguma relação ao processo por algum outro impedimento. Isto consta aqui no artigo 890 do Código de Processo Civil, que seriam os tutores, os curadores, testamenteiros, os mandatários, quando os bens de cuja administração esteja encarregado, o juiz, membros do Ministério Público, defensor público, escrivão, chefe de secretaria e qualquer outro servidores. Nos serviços públicos em geral, quando os bens aos direitos da pessoa jurídica que se servirem ou que estejam sobre a sua administração. Leiloeiros também não pode, advogado também não pode participar dessa licitação. Como é que funciona essa licitação? É feito o pregão, ou então colocado num edital, que existe aqueles bens à venda, e aí as pessoas farão a proposta. Aquela melhor proposta será a vencedora. Se isto não correr no primeiro leilão, porque podem ser feitos dois, feito o leilão, no primeiro não apareceu o comprador, o juiz vai determinar, através, evidentemente, da pessoa encarregada, a realização de um segundo leilão. Neste segundo leilão, já não precisa mais pagar o mesmo preço da avaliação. Só que não pode também o leiloeiro ou alguém encarregado proceder a esta venda por um preço vil,
Mas o que é preço vil? Preço pequeno? Preço ínfimo? É considerado pela legislação preço vil quando ele for inferior a 50% da avaliação. É por isso que muitas vezes os bens não são vendidos no primeiro leilão, porque o comprador interessado sempre espera o segundo leilão, porque daí ele pode pagar menos valor do que aquele que foi feito pelo avaliador. O problema é que daí causa um prejuízo maior ao devedor. Se for vendido por 60% da avaliação, ele vai perder 40% do valor do bem. Então, às vezes, é preferido ele, até mesmo aquilo que antigamente chamava purgar a mora, pagar para não ver esse bem ir a leilão. A arrematação. Em regra, o pagamento desta arrematação é feito imediato. A pessoa faz a proposta e deposita, e não pode desistir. Se ele desistir desse valor já depositado, ele vai reverter em benefício do credor. Isso pode ser feito no depósito judicial ou até mesmo por meios eletrônicos, salvo se o juiz se pronunciar ao contrário. O juiz até pode, dependendo da espécie do bem, do valor, da quantidade, diz, olha, pode ser feito este bem através de parcelamento. Estabelece as regras para o parcelamento.